Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos lavos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos travos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Olá, meu irmão. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz: mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa.
Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso, sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei como o texto diz que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo tempo o Senhor possa cuidar de cada um. Olhar e se inclinar para a vida do meu irmão. E que em todo tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele. Em nome de Jesus. Olá, queridos. Graça e paz da parte de Jesus. Quero te desejar uma abençoada manhã de domingo. Que Deus possa nos visitar neste tempo por sua palavra. Eu tenho dito que nós somos carentes de ouvirmos a voz de Deus, sobretudo no tempo em que muitas vozes ecoam e tentam roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, nossa esperança, nossa fé. Nada como ouvir a voz de Deus, essa voz poderosa, estrondosa, que, curiosamente, apesar de ser tão poderosa, soberana, traz sobre nós quietude, traz sobre nós paz, restaura o nosso vigor, aponta para mim e para você um caminho de esperança. Hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de uma passagem bíblica que, no meu entendimento, é um grande pilar para esse tempo de tantas dúvidas e de tantas aflições, de tantas angústias que nós estamos vivendo. Essa passagem bíblica está registrada em Romanos, capítulo 8. Eu quero ler apenas alguns versos dessa narrativa. O verso 18 diz assim: Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 25 diz assim: Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 28 diz assim: Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero orar nesse instante e nessa oração possamos abrir o nosso coração para o Senhor e pedir que Deus fale conosco por esta palavra. Uma palavra que tenho certeza vai trazer quietude ao nosso coração. Até porque essa palavra, por ser palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela é destinada.
Eu queria orar com você. Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. E nesta manhã de domingo, nosso coração se alegra pelo privilégio de ter esse acesso livre à Tua palavra. Que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração. Que seja um tempo de visitação do Senhor sobre as nossas vidas, trazendo-nos compreensão, revelação e fortalecendo a nossa fé. Tua palavra deixa bem claro, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. E nós amamos o Senhor e queremos muito que o Senhor nos ajude a compreender como lidar com esse tempo de aflições e de angústias. Nós Te suplicamos, Pai, esteja conosco e ajuda-nos a compreender a Tua palavra, desvenda os nossos olhos, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto sagrado, ele começa no verso 18, trazendo uma notícia muito importante para nós. Paulo começa falando sobre o tema aflição. É interessante observar que eu e você vivemos, ao longo da nossa jornada de vida, momentos muito importantes em que o tema é a aflição. Eu digo importante porque nós crescemos nesse tempo de dor. A dor, ela é pedagógica. A aflição pode ser, na verdade, um processo muito relevante, eu diria, inclusive, eficaz, de nos ensinar. A gente aprende melhor quando há um coração com alguma necessidade. Eu gosto de pensar que a necessidade é a chave do coração. E aonde há uma aflição, aonde há uma dor, há também uma sensibilidade. E, naturalmente, a partir desse viés da sensibilidade, a gente consegue perceber, ouvir, sentir Deus de um jeito diferente. Bom, quando estamos vivendo um tempo de bonança, em que tudo vai bem, corremos o risco de ficarmos meio que anestesiados, envolvidos com a dádiva, com a bênção, e esquecemos de prestar atenção. Não deveria ser assim, mas é um fato. Infelizmente, temos uma tendência ao esquecimento e, sobretudo, ao esquecimento da dependência de Deus quando tudo vai bem. As aflições, elas batem à nossa porta e, de algum modo, nos lembram ou nos relembram o lugar que devemos ocupar, que é o lugar de devoção e o lugar de dependência do Senhor. Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele diz: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E aí ele começa falando sobre a aflição. Daí para frente, o tema que vai percorrer os versículos subsequentes fala de esperança, fala de quietude, fala de soberania divina. Mas eu quero começar pensando sobre essa primeira frase que ele traz para nós. Tenho por certo para mim, que as aflições deste tempo presente. O que ele está dizendo é que ele observava o seu momento, estava analisando o tempo em que ele estava vivendo, inserido ali na cultura dele, no momento dele, e ele olhava para aquele momento e aquele momento traduzia, de algum modo, um tempo de aflição. Ele podia ter falado das aflições do passado, memórias, situações antigas que o machucaram, que o transtornaram, que geraram prejuízo, frustração. Ele poderia falar também das aflições quanto ao medo do futuro, quanto às questões que estão por vir ainda. Mas, por alguma razão, ele traz para nós, nesse início, falando sobre a aflição, um olhar para o presente. Ele está dizendo, quando eu olho para esse momento, o que eu observo são aflições que cercam a mente e o coração dos irmãos. Mas eu queria que vocês soubessem que as aflições do tempo presente não podem se comparar com aquilo que há de ser revelado ainda. Então ele consegue fazer aqui, a partir desse pequeno versículo, uma alusão a dois tempos. Ao tempo presente, em que ele diz, nesse tempo, o que eu contemplo é a aflição. Mas nos convida a olhar para frente. Aliás, nos convida a olhar para a eternidade, para o futuro, para aquilo que Deus tem como promessa dele para mim, para você, como discípulos dele, aliançados em amor. Ele diz, existe algo para ser revelado por meio de Jesus na sua vida. E você não pode comparar essa aflição do tempo presente com a glória que há de ser revelada. Bom, não dá para a gente negar a dor, não dá para a gente fazer de conta que não há ali um desconforto, uma situação que produz insegurança, vulnerabilidade, não. A gente precisa ter esse coração centrado na verdade. Todo processo de alienação é sempre um processo muito perigoso,
porque gera impossibilidade de enfrentamento. Quanto mais realidade nós temos, quanto mais pisamos no chão, mais rapidamente iremos nos organizar para enfrentarmos com alguma estratégia mais assertiva aquele problema que nos aflige. Mas quando a gente olha apenas para o presente, apenas para a aflição e não temos expectativa da esperança, bom, aí a gente começa a se perder. Porque é provável que, dependendo da situação que você está vivendo, a situação te consuma de um tal modo em que você não tenha mais energias, não tenha mais forças, capacidades para enfrentá-la. Esse enfrentamento ele é necessário, mas o equilíbrio que Paulo traz para mim é quando eu, olhando para o presente, não perco de vista o olhar para o futuro e, sobretudo, para aquilo que há de ser revelado na minha vida e na sua vida por meio da fé em Cristo Jesus. E ainda mais, falando da eternidade, aquilo que receberemos de Deus após esse pequeno trajeto de vida que temos aqui na Terra. Até porque já temos afirmado por muitas vezes que a nossa vida é uma história muito rápida que se conta e logo acaba. É passageira, é sazonal e é breve o suficiente para que eu e você, entendendo esse senso de finitude, não façamos da nossa vida uma vida superficial, mas profunda de significado, como foi bem trabalhado na campanha que encerramos no mês passado. Nesse momento, Paulo está dizendo para que a gente equilibre e não venha a afundar nas dores, nas decepções, nas dificuldades, nas dúvidas, nos questionamentos que as aflições produzem, precisamos olhar para o futuro, para a glória que há de ser revelada. Aqui está o equilíbrio. Quando a gente coloca os nossos pés no chão, não somos alienados, mas colocamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa esperança, a nossa fé no alto. Por muitas vezes afirmei aqui o que o salmista declara com tanta ênfase: o meu e o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Um dos versículos mais extraordinários para mim, inclusive, é o meu versículo predileto. Sobre ele eu coloco o meu olhar e tenho como referência para a vida. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Imagine esse lugar que se mostra como fortaleza, como esconderijo. A presença de Deus é esse lugar que me protege, que te protege. E precisamos, apesar de colocar os nossos pés no chão, na realidade, não podemos esquecer essa pauta, mas precisamos colocar o nosso coração, nossa mente, nossa devoção, nossa fé, nossa esperança no alto, naquele que tem a senhorio, governo sobre todas as coisas, aquele que a tudo governa e por ninguém é governado. Paulo prossegue, e é interessante que ele vai dizer aqui no verso 25, ele agora sai, ou tira o olhar dele da aflição, pondera que o equilíbrio vem a partir do momento em que a gente consegue enxergar para além da aflição presente, e agora ele começa a falar de esperança. Diz: mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Agora ele começa a falar de esperança e diz: tira o seu olhar do momento atual, da aflição presente, pare de olhar apenas para isto, olhe para isto, mas para que haja um equilíbrio, comece a olhar para as promessas de Deus, para aquilo que há de ser revelado na sua vida, na minha vida, por meio de Jesus. E agora ele fala de esperança. E nesse momento em que ele fala de esperança, ele fala: mas se esperamos o que não vemos. Bom, tem uma coisa absolutamente óbvia, mas que na prática não é tão óbvia assim. As pessoas querem ter esperança, mas querem ter certezas. Elas querem ter algum controle sobre as variáveis. Elas querem ter chão, convicção, garantias. E é interessante que a fé caminha numa outra via. É uma esperança pautada nas promessas eternas de Deus e não nas garantias. Não naquilo que, de algum modo, a gente possa ler e intelectualmente, racionalmente, tomar aquilo como uma resposta plausível, justa, equilibrada, justificável, racional. Não é esse o caminho que transita a fé. A fé requer de mim e de você uma esperança que é depositada em um Deus que tem promessa para mim e para você, independente das garantias, das certezas ou da necessidade de controle humano. Aliás, um dia desse eu falava que a vida plena não é possível quando queremos controle, garantias,
mas é possível quando a gente vive a experiência da fé, da entrega e da confiança em Deus. E aqui está Paulo falando sobre esperança, uma esperança que nós não vemos, mas uma esperança sólida, porque ela está pautada no caráter de Jesus, na pessoa de Jesus, no reino de Jesus, está pautada nas promessas de um Deus que nunca mentiu, um Deus que tem verdade em tudo que diz e que é fiel para fazer cumprir as suas promessas. E nesse momento da esperança, Paulo vai dizer, aguardamos. Uma esperança de verdade é aquela que produz em mim e em você um sentimento de, não só de expectativa, mas de paz, a ponto de você aguardar. A palavra aguardar sugere que você entendeu que é um tempo de Deus para as coisas, que é uma resposta no tempo de Deus e que agora é momento de você esperar esse tempo de Deus se efetivar. Aguardar aqui sugere paciência. Sugere essa capacidade de manter-se esperando, manter-se exercitando a fé enquanto a resposta não vem, crendo de que ela virá no tempo perfeito de Deus. Aí ele vem e diz o seguinte, verso 26, da mesma maneira também o Espírito ainda nos ajuda com as nossas fraquezas. Olha que equilíbrio esta palavra. Ao mesmo tempo que ele nos convida a termos uma esperança para além das convicções, para além das certezas, para além da necessidade de controle, ele está dizendo é preciso fé, entrega e confiança. Então ele te convida a uma esperança, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, mas eu sei que nós somos fracos. E temos que admitir que nós temos fraquezas, mas o Espírito de Deus, ele conhece as nossas fraquezas. Diz a palavra, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele só pode nos ajudar com as nossas fraquezas, porque Ele conhece as nossas fraquezas. Deus nos conhece. Uma coisa belíssima que a gente encontra nas Escrituras Sagradas é esse olhar de um Deus que nos conhece, inclusive por dentro. Um Deus que conhece a nossa motivação. Como dizia o salmista no Salmo 139, um Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Um Deus que nos sonda, que esquadrinha o nosso coração. Ou ainda quando a gente olha para Apocalipse, as cartas escritas às igrejas lá na Ásia, o tempo todo a expressão que aparece é eu conheço. Ele conhecia o coração daquelas igrejas. Deus conhece o nosso coração. Deus te conhece. Deus me conhece. E por me conhecer e te conhecer, Ele também acessa um fato que demarca a nossa condição humana. Ele conhece as nossas fraquezas. Mas sabe qual a posição de Deus a respeito disto? Não é apenas dizer, olha, eu sei que você tem fraquezas, mas dizer, eu estou disposto a ajudá-lo nas suas fraquezas. E é tão evidente essa nossa fraqueza, que isso se reflete inclusive na forma como nós oramos. É isso que ele diz aqui, não sabemos nem o que pedir, não sabemos nem como convém pedir. Tenho me deparado com muitas pessoas que têm enfrentado os seus mais diversos dilemas nesse tempo de pandemia. Inclusive, há algo bem recorrente, que é como lidar com o desemprego, com a renda que caiu, com a promessa de no futuro, quem sabe, as coisas melhorarem, mas nenhuma expectativa real. As pessoas estão vivendo um tempo com muitas interrogações e é natural que essas fraquezas apareçam. Mas nesse momento vem a pauta. Aonde Deus entra? Deus entra porque Ele consegue me conhecer, Ele consegue entender as minhas fraquezas e Ele sabe exatamente como agir apesar de mim. Escute isto, Ele sabe como agir apesar de mim. Porque uma das coisas que estão claras nesse processo em que vivemos hoje na pandemia, as pessoas estão perdidas, não sabem como orar, elas não sabem o que pedir, nem como convém pedir. Estão perdidas. Estou dizendo, inclusive, sobretudo aquelas que têm fé. A questão aqui é a honestidade espiritual de Paulo ao escrever essa igreja ali em Roma, dizendo, olha, o fato de vocês serem cristãos, amarem a Jesus, não elimina o fato que vocês são humanos e que vocês têm fraquezas. E o Espírito Santo conhece essas fraquezas e Ele está disposto a ajudar você com essas fraquezas. Deus não é omisso às nossas fraquezas, pelo contrário, Ele faz questão de intervir, de agir, de atuar, de fazer obras extraordinárias em mim e você, mesmo reconhecendo as nossas fraquezas. Ele pode agir, eu dizia agora há pouco, apesar de nós, apesar das nossas limitações. E é nesse momento que vem o tema oração. Não sabemos como pedir. O que eu digo agora para Deus? Que oração que eu faço? Que tipo de súplica eu apresento para Deus? Como convém? Qual o momento? Eu diria, em qualquer circunstância, ore, porque a Bíblia diz, orai sem cessar.
Na última quarta-feira, na exposição da oração do Pai Nosso, o primeiro princípio que eu trabalhei foi o princípio da devoção, em que eu disse que há uma expectativa de Deus para mim e para você, e a expectativa número 1 é que você tenha intimidade com Ele por meio da oração, por meio da devoção. Portanto, ore, mesmo que você acredite que está orando errado, ou que está orando numa oração não conveniente, porque você não sabe como convém orar, mas a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo, sabendo dessa sua fraqueza, sabendo que você não sabe às vezes orar, sabendo que eu e você podemos nos perder em não apresentar uma oração que convém, ele diz que ele intercede por nós, e essa intercessão é algo extraordinário. Por vezes eu vejo pessoas clamando a Deus, orando, buscando, chorando, se derramando, mas por muitas vezes no meio dessa história toda da devoção, da intercessão e da oração, algumas palavras são ditas que não deveriam ser ditas. A gente se pronuncia e por vezes o que a gente pronuncia não convinha, não deveríamos pronunciar. Mas aí eu fico em paz, porque Deus sabe muito bem como traduzir a nossa dor. Eu fico lembrando, por exemplo, a história de Ana, uma mulher que tenta falar para Deus o que estava no seu coração. Ela não conseguia pronunciar palavras. Ela foi até mal interpretada. As pessoas olhavam para ela, especialmente a hora que ela é observada ali no templo orando, o que vem em direção a ela é o comentário: ela está bêbada, ela se embriagou. E na verdade não era isto. Havia uma dor profunda no coração daquela mulher que não podia ser mãe, e havia um clamor na alma dela, que era a maternidade. Inclusive ela tem a bênção de Deus a partir daí, ela tem um privilégio de ser mãe, e a mãe de um homem, de um menino que tornou-se um homem fabuloso, extraordinário, que foi boca de Deus para a sua geração. Mas naquele momento, Ana se derrama diante de Deus, e enquanto ela tenta orar, ela não consegue, ela chora, ela vai balbuciar, ela vai tentar pronunciar palavras e não sai, por isso ela é mal interpretada. Mas Deus não está em busca de palavras, mas de coração. Talvez há momentos que você vai conseguir pronunciar palavras bem coerentes, bem colocadas. Há outros momentos que você vai colocar palavras realmente que não são convenientes serem colocadas em oração. Por causa da dor, da aflição, você se perde. E há outros momentos que você nem consegue pronunciar coisa alguma. O que se apresenta são lágrimas. Mas Deus está em busca não de palavras que o convença, de jeito algum, mas Deus está em busca de corações inteiros, íntegros, rendidos, entregues a Ele. E é nesse momento que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós. Ele sabe que a gente não está sabendo orar, por muitas vezes não sabendo o que pedir, nem como convém pedir. Mas Ele sabe também o que lá no fundo nós precisamos. Lembre-se que Ele nos sonda e nos conhece. Não somos uma interrogação para Deus, não somos uma dúvida para Deus. Ele sabe exatamente o que se passa dentro de nós. Ele sabe traduzir muito bem as nossas preces, as nossas súplicas, as nossas orações. E é nesse universo de esperança que Ele diz: é preciso orar. Mesmo que você ore sem saber como, ore, busque a Deus, porque essa oração, essa busca, mediante a intervenção do Espírito Santo, vai produzir em você ainda mais esperança. E essa esperança vai te ajudar a aguardar pacientemente pelo Senhor, até que a resposta venha. Lembrando que sempre vem. Deus sempre responde às nossas orações. Talvez não te responda do jeito que você gostaria, mas Ele é Deus, perfeito em tudo. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Ele sempre responde à oração de um servo fiel. E quando a gente apresenta a nossa oração, nossa súplica, Deus está ouvindo, Ele está analisando, Ele está acolhendo e Ele está, pelo Espírito Santo, intercedendo em nosso favor, porque Ele sabe das nossas fraquezas. Agora vem algo extraordinário. Ele diz no verso 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aí ele vai trazer o versículo para mim, que é a máxima dessa narrativa, que é o verso 28, diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisa extraordinária. Ele começa falando sobre a aflição, diz: olha, não feche os olhos para a realidade, temos um tempo presente marcado por aflições, mas não vá se afogar nessas aflições. Coloque o seu coração, os seus olhos, sua fé, sua expectativa em Deus. Deus revelará a vontade dEle à sua vida, nesse tempo e para além desse tempo, a promessa de Deus para nós. Depois Ele nos convida a viver essa experiência
da aflição, com os olhos na eternidade, com esperança, aguardando a resposta de Deus. Ele nos convida a reconhecer as nossas fraquezas e admitir, a partir das fraquezas, que isso não deve ser um empecilho para orar. Pelo contrário, precisamos e devemos orar, mesmo que não saibamos como, nem como convém, mas Ele te dá uma convicção: olha, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele sabe, Ele te conhece, e agora Ele te coloca diante de uma palavra muito equilibrada. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu trazer agora então, ligando todos os versículos, a compreensão que eu tenho desse versículo 28, à luz dos demais versículos que eu acabei de mensurar. Veja só, quando a gente está diante de uma aflição, a gente começa a orar. E a única coisa que a gente quer é uma resposta para aquela aflição. E via de regra, a gente não quer quaisquer respostas, queremos uma resposta muito específica. Algo que nós já apresentamos para Deus como sendo a resposta que a gente entende como resposta, porque as outras não seriam. É como se nós estivéssemos determinando em oração a resposta que Deus deveria nos dar. Aliás, isso seria um erro absoluto. Eu diria um perigo, porque a nossa vontade está cheia de remendos, está cheia de detalhes, mas de detalhes carregados também de imperfeições. E a gente vai se deparar com alguns fracassos quando a gente deseja apenas que a nossa vontade se cumpra. Eu diria isso nem é cristianismo. A fé cristã é um convite à submissão, a essa ousadia espiritual de nos submetermos a Cristo, ao seu senhorio, ao trono de um Deus que sabe muito bem o que está fazendo. E é nessa hora que a gente está aflito, que a gente quer que Deus nos responda. E a gente tem um parente doente, alguém desempregado, uma situação com o filho, uma crise conjugal, alguma questão que envolve o seu trabalho, o seu ministério, a gente começa a orar, a gente já estabelece na nossa mente e coração uma resposta. E quando aquela resposta não vem, a gente não entende como resposta de Deus. Quando aquela resposta não vem do jeito que a gente imagina, a gente não conceitua aquela resposta como resposta de Deus. E a gente começa num processo natural de revolta, isso nos afasta do Criador, nos rouba essa comunhão, esse tempo de harmonia com Deus, isso nos prejudica profundamente. Aí Paulo diz: olha, Deus é Deus, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Significa dizer que Deus vai te trazer respostas espirituais, celestiais e eternas. E muitas dessas respostas não vão te agradar, não vão me agradar, mas diz: apesar de não agradar você, apesar de não me agradar, ele diz: quando é resposta de Deus, isso coopera para o nosso bem. Porque Deus sabe para onde conduzir a nossa vida. Ele não está enxergando apenas um instante. Não, de jeito algum. Ele enxerga a jornada inteira. Deus enxerga para além da esquina, para além da curva. Deus tem uma visão eterna da nossa existência. E é por causa disto que, por muitas vezes, algumas respostas que Ele nos traz, por nós, por nossa limitação, fraqueza, não compreendemos como sendo uma resposta de Deus. Mas o é. Se nós oramos, se somos dele, somos discípulos dele, se estamos orando baseando a oração naquilo que a palavra autoriza, na vontade de Deus, o que vem como resposta, precisamos acatar também como vontade de Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Salmos, capítulo 46, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. Ele diz: aquieta o seu coração, silencie a sua alma, encontre paz em Deus, porque Deus é Deus, Ele não perdeu o seu controle. E aqui Paulo diz: tudo coopera para o nosso bem. A preocupação que eu e você temos que ter é manter o nosso coração numa aliança de amor com o Senhor. Precisamos definir como escolha permanente em nossa vida amar a Deus. Bom, alguém diria: mas o amor é uma escolha? Bom, o amor passa sobretudo por esse princípio da escolha. Não é apenas uma escolha, mas passa pelo princípio da escolha. A gente precisa decidir por que caminho trilhar, com quem nos relacionarmos, que aliança firmarmos na vida. Ele está dizendo: mantenha uma aliança de amor com Deus, porque enquanto nós amamos a Deus, tudo, inclusive aquilo que aparentemente não nos agrada, aquilo que não parece uma resposta plausível de Deus para nós, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, até o meu desemprego, até uma crise que eu estou enfrentando lá na minha família, até aquela questão de saúde, escute, a Bíblia não mente. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. É provável que no momento em que a negativa vem, que a resposta que queríamos não chegou a nosso contento, a gente entre nesse processo de dúvida, de inquietação. Será que é isso? Será que não é? Deus me ama, esqueceu de mim? A gente entra por esse caminho de incertezas. Mas se nós soubéssemos esperar o tempo, se nós pudéssemos esperar o tempo, aguardar o tempo passar,
iríamos olhar para trás e dizer: Senhor, Tu és perfeito, o Senhor sabe exatamente o que faz, o Senhor estava sabendo com perfeição como conduzir aquela situação, porque Deus não erra, Deus não erra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ocupe o seu coração em amar a Jesus. Guarde o seu coração, proteja o seu coração, para que nenhum ressentimento, mágoa ou qualquer coisa venha atrapalhar a sua relação com Deus. Para que nenhuma dúvida, insegurança, frustração, medo, aflição venha atrapalhar a sua relação com Deus. Porque no amor que temos para com o Senhor, e esse amor dele recíproco para conosco, numa grandeza extraordinária, um amor constante, um amor absoluto, um amor cabal, um amor soberano, que vai fazer com que eu e você, mesmo não entendendo na hora, uma resposta que não parecia tão plausível, possamos lá na frente não só compreender, mas dar glórias a Ele, porque Deus sabe aquilo que faz. E ele termina dizendo, não só o amor ao Senhor, ele diz: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Bom, aqui está para mim a grande meta de toda essa história, que eu e você nos tornemos mais parecidos com Jesus. As aflições da vida, os testes que nós sofremos na nossa existência, as orações, as intercessões, o momento que nós deparamos com nossa fraqueza, mas damos uma resposta de fé, que é a esperança, a oração. Quando a gente começa a andar por esse trilho que Paulo apresenta no capítulo 8, a partir do verso 18, o final dessa história é Deus trabalhar a nossa vida, forjar o nosso caráter, forjar a nossa identidade, para que eu e você nos tornemos mais parecidos com Jesus, o seu Filho unigênito. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu consigo equilibrar a aflição do presente, não sendo alienado, mas com a esperança e a fé na eternidade, nas promessas eternas de Deus, quanto mais eu dependo do Senhor, quanto mais eu reconheço a minha fraqueza, mas não coloco isso como impedimento, mas como oportunidade para avançar em oração e esperança, mais eu me torno parecido com Jesus. Eu sou trabalhado, você também é trabalhado nas suas aflições. Eu sou trabalhado nas minhas limitações, você também. Isso não é uma impossibilidade, como eu afirmei no nosso último encontro, quarta-feira. As nossas fraquezas não são uma impossibilidade, são uma oportunidade para nós dependermos ainda mais do Senhor e termos a experiência de vivermos na rota do milagre. Um Deus que faz aquilo que nós nem imaginávamos, um Deus que nos surpreende. A Bíblia diz que os seus pensamentos são mais elevados que os nossos. Deus tem um plano para mim e para você. E sabe o que Ele diz? Não são planos de mal. Deus tem para mim e para você um plano que não é para te causar dano, não é para me causar dano. Tem para mim e para você um futuro e uma esperança. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja aí triste, chateado, até revoltado, alguns irados, porque não consegue entender o momento atual e parece a falta de resposta às orações que estão sendo feitas. Deus não observa apenas um instante, Ele está enxergando o mês que vem, ano que vem, todos os anos da sua vida, até o fim da sua existência, inclusive a eternidade. Ele sabe o que faz. Não abra mão de buscar o Senhor, não abra mão de depender do Senhor, não abra mão de ter essa expectativa em Deus. E cuidado, tome conta do seu coração, proteja seu coração. A Bíblia já diz isto, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procedem as decisões da vida, as saídas da vida. Precisamos ter esse bom senso de proteger o nosso coração, para que as aflições do tempo presente não venham nos consumir, roubar a nossa paz, nossa fé, não venham roubar a nossa esperança em Deus. Deus é Deus, a despeito das circunstâncias. Você ama o Senhor? Você ama Jesus? Você entende que você é dele, é discípulo dele, sua família pertence a ele, seu trabalho, sua vida, seu ministério, tudo é dele? Então, descanse seu coração, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Jesus. Eu quero orar com você e nessa oração quero entregar aquilo que te aflige, aquilo que te perturba, te inquieta diante de Deus. Pedir que o Senhor possa aquietar o nosso coração, que nos ajude a não sermos alienados e termos o chão na realidade, entender, olha, estamos vivendo um tempo difícil, mas que ao mesmo tempo possamos olhar para o alto, ter uma expectativa absoluta e firme em Deus, o Deus que tudo pode, que sempre responde às nossas orações, entendendo que o faz do seu jeito soberano, perfeito
e amável. Quero orar com você. Coloque sua vida diante do Senhor. Essa manhã de domingo, se derrame diante de Deus, apresente para o Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e a certeza de que a Tua palavra não volta vazia. Tua palavra diz que o Senhor reconhece as nossas fraquezas. Tu sabes que somos pó e mesmo sabendo das nossas fraquezas, o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos compreende, o Senhor nos entende e intercede por nós por meio do Teu Espírito Santo. Isso gera em nosso coração esperança, Senhor. Gera em nosso coração fé, a capacidade de olhar para além do presente, por vezes cheio de aflição. O Senhor nos faz enxergar com o olhar da fé para um futuro e sabemos que o Senhor nos trará a resposta que precisamos, não à luz do nosso critério, mas a partir do Teu critério, o critério perfeito de um Deus que sabe o que acontece depois da curva, um Deus que vê para além do instante. Eu quero apresentar a vida de cada pessoa agora ao Senhor e nos ajude com essa tarefa de vivermos uma aliança de amor com o Senhor. Tua palavra diz que essa é a maior tarefa, amar o Senhor. E quando nós te amamos, Senhor, quando nós estamos numa aliança de amor contigo, tudo vai cooperar para o nosso bem. Até e inclusive aquilo que aparentemente não nos faria bem, o Senhor transforma esse mal ou esse aparente mal em bem, gerando em nós crescimento. Entregamos nossas vidas, família, trabalho, tudo ao Senhor, nosso futuro, tudo em Tuas mãos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, que Deus possa ter falado profundamente ao seu coração, que essa palavra possa ter tocado na sua alma e ter te animado. Essas palavras que eu tenho trazido aqui como reflexão nas nossas celebrações online, elas são, antes de mais nada, palavras que eu ministro ao meu próprio coração. É aquilo que Deus tem falado comigo, que eu tenho repartido com vocês. Que Deus tenha falado ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração. Antes de nós encerrarmos, só reforçarmos que, em função do decreto municipal, nós não estaremos funcionando hoje à noite, pelo menos ao longo do mês de agosto, não teremos nossas celebrações presenciais no domingo à noite às 19 horas, mas o culto será transmitido para a sua casa no mesmo horário de sempre. Portanto, se conecte aí na sua casa às 19 horas, se reúne com a sua família e vamos juntos celebrarmos a Jesus, sermos edificados pela sua palavra, pelos louvores, não abra mão de estarmos congregando, mesmo por essas vias digitais. Que Deus nos ajude. Tenhamos um restante de domingo na presença dEle e até hoje à noite, se assim Ele nos permitir. Até lá!